O número de divórcios vem aumentando no país nos últimos anos. A terapia de casal poderia ser uma ferramenta para diminuir esse número e para também provocar conexão entre os parceiros? É sobre esse assunto, terapia de casal, que eu converso com a terapeuta comportamental e do desenvolvimento humano, Adriana Bender. Adriana, em 2016 houve um aumento de divórcios no Brasil e uma queda de casamentos. Em Mato Grosso, no entanto, houve uma diminuição do número de divórcios em relação a 2016 a 2015 e um aumento em casamentos. Mas o que me chama a atenção nesses dados é que, no geral, os divórcios estão acontecendo mais, né? Ele tem aumentado, a pesquisa mostra isso. Falta terapia de casal? Uma terapia de casal, primeiro, qual é o objetivo do casal nessa terapia, né? Quando que as pessoas normalmente buscam terapia de casal? No momento de crise. Ai, mas eu tô feliz, eu não preciso de terapia. Será que não? Será que naquele momento que você está bem, você não é necessário fazer uma terapia para que você se mantenha bem? E vamos lá. Normalmente, quando os casais percebem que a relação está em risco, é o momento em que elas buscam ajuda, né? E buscar ajuda é cuidar com carinho dessa relação. Então, sim, Cris, a terapia poderia ajudar e auxiliar e até evitar alguns desses términos. Até porque eu gosto muito do Flávio, né? Gostava muito do Flávio Checovati, né? Que já morreu, enfim, um psicoterapeuta, mas que tem um trabalho muito reconhecido no país, e que ele dizia que a vida amorosa, ela é feita de percalços, assim, ela não é, aquela felicidade completa de conto de fadas, não. Ela é feita de percalços e o nosso desafio é a capacidade de lidar com esses percalços. Então, uma terapia de casal, ela não necessariamente significa que você vai apenas unir o casal, mas vai sim enfrentar as dificuldades, a gente vai se deparar com as feridas. Exatamente. Nós somos seres em constante evolução. E que bom que somos seres. Às vezes eu casei de um jeito, daqui a 5 anos eu estou outra. Exatamente. A gente muda todos os dias. Tem muito casal que fala isso. Eu casei com ela mudou. Faz 5 anos ela é outra pessoa. Ainda bem que ela mudou, né? Ainda bem que ele mudou. Exatamente, todos os dias nós sofremos influências do nosso meio, nós sofremos mudanças internas, um busca mais crescimento interior do que o outro, um busca mais crescimento profissional e distancia do outro. Essas mudanças causam, ao longo da vida de um casal, ao longo de um relacionamento, alguns embates. Aí a terapia entra para que essas duas pessoas se percebam inteiras. E isso é muito importante de salientar. Um casamento, ele é feito de duas pessoas inteiras que dividem uma vida. A partir do momento, Cris, que eu sou inteira e o meu parceiro é inteiro, nós conseguimos ser bons conosco e com o outro. E com isso, ter um relacionamento de maior qualidade. Então, muitas vezes o casal, né, as duas pessoas se casam, vive bem durante alguns anos, e o que você disse, acontecem as mudanças internas e externas, e essas pessoas se modificam e lá na frente começam a ter esses desgastes, a impressão que se tem, nossa, mas não era assim que eu casei, né? Não foi com essa pessoa que eu casei. Então, essa capacidade de a gente lidar com isso. Isso é muito comum, né? As pessoas chegam no consultório e aí dizem assim, mas ela não era assim, ele não era assim. Foi ele que mudou, foi sua forma de ver que mudou. E ao longo do tempo, quando a gente convive com uma pessoa todos os dias, nós vamos nos tornando, entre aspas, opaco aos olhos do outro. A terapia também vem nesse sentido de polir essa relação, polir esse relacionamento. O que é nessa pessoa? Vem para conectar o casal. Exatamente. O que causou a primeira conexão entre esse casal? Onde que foi que eu olhei para essa pessoa e me apaixonei por ela? O que causou o primeiro impulso e aonde estão essa admiração, esse cuidado, e em que momento do relacionamento isso foi se desgastando e de que forma você pode resgatar isso? Eu tenho até uma pergunta, a gente abriu, né, para os internautas nas mídias sociais, eu recebi várias perguntas, uma delas dizia em relação a isso, que o casal há muito tempo junto, vive bem, sem brigas, se isso era normal, porque ela tinha a sensação do comodismo, tinha afeto, mas algo assim muito comodismo e fraternal, que a relação da paixão do início do casamento se transformou numa relação fraterna. Isso também em terapia de casal poderia reviver essa sensação de paixão? Sim,
A sensação de paixão, a sensação de encantamento, ela é construída, né, Cris? A paixão, aquele primeiro impulso, onde o coração acelera, borboletas no estômago, isso não se mantém, é óbvio, ao longo do tempo, porque se transforma numa outra forma de gostar. Um relacionamento, porque ele não tem brigas, ele não é necessariamente um relacionamento feliz. Porque às vezes existe uma pseudo-paz, né? E aí eu não tô muito feliz, ele também não. Mas a gente tá aqui, tá cômodo, né? É seguro estar aqui. E aí tem dois caminhos. Ou essas pessoas estão se sentindo assim, porque estão em dúvida com os seus sentimentos, porque eu estou aventando possibilidades. Foi uma pergunta genérica, aberta, então não estamos aqui julgando a pessoa que enviou a pergunta. Entenda isso. Porque até então eu teria que conhecer a história profundamente para dar uma opinião. Mas, se esse relacionamento está assim tão... poderia usar a palavra... manso, tranquilo demais, morno. O que precisa fazer e qual o caminho seguir para que realmente haja novamente o encantamento? Vamos olhar para esse parceiro, vamos olhar para ele de verdade, olhar para ele fisicamente, olhar para ele internamente. O que é que eu admiro nessa pessoa? Esta pessoa, apesar de 25 anos de casado, ainda tem comigo o mesmo objetivo de vida? Porque sim, um casamento ele tem que ter objetivos. A gente tem que ter objetivos individuais e como casal. Exatamente. Tem que traçar. Nós fizemos a entrevista Resoluções de Ano Novo, você confere aí, procura no site que você vai encontrar. É muito interessante que a Adri disse isso, a gente planejar o meu 2018, as minhas relações, né, as minhas prioridades, né, as minhas metas. E também entra o meu olhar individual e o meu olhar como casal. Exatamente. Se estou num casamento. Qual é o nosso objetivo juntos? O que nós queremos da vida? O que nós queremos para os casais que têm filhos? O que nós queremos em termos de criação de filhos? Para os que ainda vão ter. É importante isso, Cris. Casais que ainda não têm filhos, vocês têm que estar muito alinhados antes de tomar essa decisão, porque existem muitos choques que acontecem depois que uma criança nasce, e isso também leva muitos casais à terapia, porque eles não tinham clareza sobre o que queriam com relação à criação de filho, a relação ao objetivo de vida, e aí os mundos se chocam. Na hora de fazer as escolhas, cada um pensa de uma maneira. Cada um pensa de uma maneira. A guerra começa. Então entenda, eu particularmente trabalho com contrato de casal, que é onde pode parecer uma coisa fria, mas quando você tem um contrato, você tem regras que balizam, que dão um direcionamento para essa relação. E o que está dentro de um contrato não fere nenhum dos lados. Então, imagina que você vem até o consultório, né, com o seu parceiro, com a sua parceira, e aí nós vamos fazer um desenho desse contrato de acordo com os objetivos que vocês têm, vocês vão experimentando e a gente vai ajustando isso para que vocês tenham uma vida harmoniosa e feliz de verdade. Né? Para que, sabe aqueles momentos no dia a dia em que as pessoas começam aquelas pequenas cobranças, aí eu escuto muito assim, joga muito na minha cara isso. Tudo aquilo que você aceita, você não pode cobrar do outro. E aí quando você está dentro de um contexto em que as regras estão claras, esses embates não acontecem. Eu acho que você tinha mais... Jogar na cara enfraquece demais, né? Desgasta demais, né? Ficar remoendo aquilo e não situação. E aí, passar para eu acho que eu já falei em uma página seguinte. Acho que eu já falei em uma das minhas entrevistas aqui sobre a não solução de problemas do dia a dia. Quando você não soluciona um problema pontual agora, ele vai se somar a um outro amanhã. E aí você vai ficar voltando nele porque você não resolveu. Eu até costumo brincar de que problema é igual louça. Se você não lavou aquele copo, daqui a pouco tem mais um prato e mais... Aí vem um caminhão de problemas. Vem um caminhão de problemas, exatamente. Acho que você tinha uma questão sobre ciúmes, não é? Sim, eu tenho mais perguntas aqui. Vamos lá. O parceiro pode mudar na terapia de casal? E olha que interessante, né? A pessoa jogando pro outro, né? Quem me mandou. Estou preservando aqui, claro, os nomes das pessoas que me mandaram, porque são perguntas muito íntimas. O parceiro pode mudar na terapia de casal? A terapia é para consertar o casal? Vamos lá. Em primeiro lugar... Terapia de casal muda alguém, Adri? As pessoas só mudam se elas quiserem mudar. Ou na terapia individual, ou na terapia de casal. E não é mudar, é descobrir em si novas perspectivas, novas formas de ver a vida.
e que na verdade já eram suas, que estão aí dentro. Então não, o terapeuta não tem esse poder de mudar as pessoas, a menos que você queira se transformar. E a gente com autoconhecimento se torna uma pessoa melhor. Exatamente. Sentido, né, Exatamente. Mas se compreende melhor. Você se torna uma pessoa inteira. Quando a pergunta vem assim, o parceiro pode mudar, o que você está esperando ver de mudança no outro, na pessoa que está com você? E será que você não precisa mudar algo em você para que você veja isso diferente? Então, é comum esse tipo de dúvida, é comum quando as pessoas chegam no consultório querendo mudar o outro. Entenda, você só tem o poder de mudar a você. E mudando a você, você muda a sua forma de ver as coisas, inclusive o seu relacionamento. Como que era o restante da pergunta? O parceiro pode mudar na terapia e se a terapia era para consertar o casal? Consertar o casal pressupõe que tem alguma coisa quebrada. Eu não diria consertar, a gente não usa esse termo, mas com certeza, com uma tomada de consciência, com esse redescobrir do casal, redescobrir do parceiro, da parceira, vocês vão ter uma melhora no relacionamento. Entenda, tem momentos que acontecem na terapia de casal das pessoas perceberem que elas são muito diferentes daquilo que elas acreditavam sobre elas mesmas, e aí elas vão ter que ajustar essa relação e esse mundo do outro novamente, tá? Existe terapia de casal, por exemplo, para aqueles casais, isso surpreende um pouquinho as pessoas, Cris. Tem casais que estão se separando, já decidiram se separar e vão para a terapia de casal. Para quê? Para que isso aconteça sem trauma, para que isso aconteça de maneira madura e que as pessoas possam seguir a vida. Porque o sofrimento existe, né? Sempre, e aí é uma maneira de tratar esse sofrimento com mais maturidade. Exatamente, Cris. E ter qualidade, mesmo com términos de algum relacionamento. Então, quando a gente fala de terapia de casal, eu sei, é normal você pensar assim, eu vou pra terapia e eu vou ser o casal mais feliz do mundo. Tomara que sim, mas você tem que entender que isso exige mudanças dos dois lados, exige uma redescoberta. Isso é importante que os dois queiram fazer. Isso. Tá aí uma coisa importante que foi uma das perguntas que eu recebi, inclusive. Se o meu parceiro não quer fazer terapia de casal, o que eu posso fazer? Faça terapia você. Mude algo em você. Você quer tratar a sua relação na terapia? Vá tratar. Porque, entenda, um problema ele só é resolvido, Cris, quando ele passa a ser de fato um problema. Quando é problema só para um dos lados, o outro não vai se movimentar em direção a solução dessa questão. Sim. Entende? Sim. Então, se o seu parceiro não quer fazer terapia de casal, vá fazer terapia você. Tem uma outra pergunta. Em um relacionamento onde o homem é mais novo, o ciúme dele em relação à esposa é enorme, sufocante. O que poderia ser feito nesse caso? Uma terapia de casal seria viável para tratar esse ciúme em relação a essa esposa? Ok. No caso dessa moça que mandou essa pergunta, eles já são casados há um tempo, têm 4 filhos e é uma relação, é um ciúme muito sufocante, assim, assustador. E a terapia, ele é mais jovem que ela, A terapia poderia ajudá-lo? Bem, em primeiro lugar, essa diferença de idade, ela é uma coisa cultural e ela não necessariamente precisa interferir na relação. Eu conheço casais que têm tanto o homem mais velho quanto a mulher mais velha e a relação é boa. O ciúmes, ele está sempre ligado com a insegurança de quem sente o ciúme. Quando você é alvo de ciúme, não tem necessariamente algo que você possa efetivamente fazer para dar ao outro segurança. Já é dele, tá dele. É dele. Então, aí para mim eu vejo várias questões, tá? Você está sofrendo uma situação em que você está sendo alvo do ciúme, e eu não sei quais as consequências disso, mas entenda que você, a partir do momento que eu permito que me façam algo, eu tenho que assumir minha parcela de culpa nisso, minha parcela de responsabilidade. E sim, o seu parceiro pode ser ajudado nesse sentido, junto com você na terapia, para que ele entenda que ele pode estar seguro, se é esse o fator. Então, é bem abrangente essa pergunta, muito interessante. Sim, a terapia de casal pode ajudar muito eles, mas entenda. E o ciúme não necessariamente está ligado à questão de idade. Não, ela pontuou porque deve ser algo que deve rolar nas conversas, mas não necessariamente está ligado. É uma característica dele. Até porque, quando você fala assim, um é mais velho, o que poderia se pensar no senso comum? O mais velho tem mais ciúmes do que o mais novo, né? Então, não está ligado necessariamente a isso. Então, eu aconselho que procurem a terapia,
Venha até o consultório, vamos analisar essa questão por inteiro, entender qual é a fonte dessa insegurança que leva a esse ciúme. E aí, mas entenda, você não pode tratar o outro. Essas portas só se abrem por dentro. Uma característica, fazendo a pesquisa para te entrevistar, eu li vários artigos e uma coisa me chamou bem a atenção, vários estudiosos dizendo que muitas vezes você vê no outro aquilo que você é. E você coloca para o outro algo, projeta para o outro algo que ele não tem aquela característica e você diz que ele tem, mas na verdade é sua. É como se o outro fosse um espelho do parceiro. Isso em todas as nossas relações. E aí na relação marido e mulher, namorados, enfim, que é uma relação mais próxima, acontece mais fortemente. Exatamente. Eu vejo as minhas deficiências no outro. Nossa, e aí joga pro outro e se exige das suas, né? Então, entenda, quando você entra no processo de terapia, você também entra no processo de alta responsabilidade, de assumir o seu papel dentro dessa relação e qual é a sua responsabilidade para que essa relação seja saudável, duradoura e feliz. Dri, entrar em acordo pressupõe abrir mão e como perceber quando você está se anulando? Quando o abrir mão é saudável e quando ultrapassa do saudável e chega a ser anulação? Voltando, eu falei que eu trabalho com contratos, né? Entrar num acordo não é necessariamente abrir mão. Nós vivemos numa sociedade, então o meu direito sempre termina quando começa o seu e isso funciona dessa forma. Dentro de uma relação, se você está se sentindo violentada ou violentado, alguma coisa não está correta. E aí entra essa parte do contrato. Como perceber isso? Se você faz alguma coisa, você deixa de fazer algo e isso te causa um incômodo e às vezes até um incômodo físico mesmo, aquela ansiedade, algo aí precisa ser visto. Você vive com medo, né? Com ansiedade, com medo. Estou fazendo certo, sentindo culpada. Exatamente. Eu deixo de fazer algo que é importante para mim, para que o outro esteja bem. Mas aí você está fazendo isso às custas do seu bem-estar também. E são coisas diferentes. Entrar num acordo é você entender as questões e as demandas do outro, ele entender as suas, e aí você chegar num ponto de convergência. E aí eu sempre digo o seguinte, existem limites que são rígidos, que são aqueles limites que eu não ultrapasso, isso aqui eu não abro mão, e tem os limites que são flexíveis, né? E isso é muito pessoal de cada casal. Vai desde o futebol que seu marido quer jogar na quarta-feira, à tarde que sua mulher quer passar no salão, ou o fato dela viajar muito para trabalho, enfim, isso é muito, muito pessoal de cada casal. É pensar a relação, se deparar com ela e conversar com maturidade. Essa palavra acho que casa bem na questão da terapia de casal. Isso envolve você se conhecer, Cris, olhar para dentro. Porque às vezes você não se sente amado, ela pode te dar o mundo, mas você não vai se sentir amado nem com o mundo aos seus pés. Porque o se sentir amado tem dois lados. Tem o que eu entendo por ser amado e o que você entende por amar. E vice-versa. Às vezes a minha demonstração de afeto não está de acordo com o que você espera. E aí é entender novamente, é olhar para mim, entender como é o meu processo e olhar para o outro e valorizar no outro também as demonstrações que são dele. Tem um livro que chama As 5 Linguagens do Amor. Ele é um livro bem simples, né? Ele não é muito grosso, ele é fininho, mas ele chama atenção para essas coisas. Porque o que eu interpreto como amor, como carinho, muitas vezes não é a linguagem do outro. Do outro. Alguns dias atrás eu falei sobre comunicação e eu digo que qualquer palavra que não caiba dentro de uma caixa, ela precisa ser explicada. O que não cabe dentro de uma caixa? Se eu resolver colocar essa caneca dentro de uma caixa, eu disser pra você, Cris, eu vou colocar uma caneca na caixa. Você entende o que é uma caneca. Agora, Cris, eu vou encher essa caixa de carinho. O que é carinho pra mim? E o que é carinho pra você? Então, carinho para mim é isso. Não, para mim, carinho é isso. Então, vamos chegar a um ponto de acordo aqui, para que você se sinta acarinhada e eu sinta que estou dando carinho pra você. Então, entende que são pequenos ajustes, são pequenos olhares que você vai tendo no dia a dia pro outro e pra você mesmo, que, novamente, é um cuidado com a sua relação. E o processo de terapia de casal envolve sessões com o casal e sessões individuais. Exatamente. E o terapeuta, ele faz esse trabalho de mediador, não de advogado das partes.
Não, nós não. O advogado pressupõe que se eu sou o seu advogado, eu estou defendendo ela é uma o seu terapeuta lado. mulher, ela vai defender a mulher da relação. Não, Ele é um terapeuta homem, não. Existe essa... Não nem é o nosso papel fazer isso. Essa questão de ética, né? Essa também uma pergunta bem frequente. Mas como escolher o terapeuta? A mulher vai defender a mulher, o homem vai defender o homem. Não tem nada disso. Estejam os dois juntos no consultório, se vejam como tem que você ter se empatia, sente no ambiente. Né? Confiança, ter essa... Outra pergunta foi em relação a noivos. Namoram há muito tempo, vão morar juntos. A terapia poderia também auxiliar nesse processo do namoro para uma fase que é o casamento, que é bem diferente, embora namore grudado há anos, mas quando vai morar na mesma casa, a história é outra. Tem fatores aí que mudam totalmente a relação e é importante, é interessante, porque tem pessoas que falam assim, nós morávamos juntos e aí nós nos casamos e tudo mudou. O que mudou, o que pesou e por que seria importante fazer uma terapia antes para que vocês entendam, voltando novamente, qual que é o objetivo de vocês dois juntos? O que eu espero do outro em estando casado e o que é esperado de mim? Então vocês têm claro, porque quando nós estamos noivos, namorando, principalmente naquela fase de planejar festa, é tudo muito bonito, né? É tudo muito lúdico, mas o dia a dia, você esbarra nas questões do dia a dia, na minha rotina, na sua rotina de trabalho, na minha, nas nossas questões de como indivíduos. Aí existe a questão familiar, as famílias. E às vezes a gente se depara com muitas histórias de pessoas que namoraram aí mais de 10 anos, se casam e 2, 3 anos estão separados. Porque não tem claro um objetivo para essa relação. Para finalizar, Dri, a constelação familiar, que é uma ferramenta que tem se falado muito hoje, até o ano passado eu fiz uma entrevista sobre isso, chamando a atenção, porque a gente tem que ter muito cuidado quando alguma coisa vira tendência, né? Fica em voga. É a constelação familiar. Ela pode ser usada como ferramenta numa terapia de casal. Por quê? Porque é interessante ou poderia ser utilizada? Bem, Cris, eu vou falar do meu trabalho. É uma das ferramentas que eu utilizo no meu consultório e sim, ela pode ser usada inclusive na terapia de casal. É uma terapia que não é nova, mas ela virou tendência recentemente. Ela acontece, por exemplo, tem um processo na justiça, que tem juízes que incorporaram. É uma ferramenta incrível, uma técnica de terapia muito bacana. E sim, ela pode ser usada na terapia de casal. Cada terapeuta adota uma linha específica. Eu, particularmente, adoto a constelação familiar, a constelação sistêmica no meu consultório. Então, e é uma das ferramentas que, junto com o casal, a gente pode decidir usar. Sim. O importante é ter clareza e de coração aberto para a terapia. Você tem que ir aberto e entendendo que o terapeuta, eu costumo dizer o seguinte, eu bato nessa porta, mas quem decide abrir é você. Então, a mudança é sempre de dentro. A mudança para você e a mudança para o relacionamento. Ela sempre parte, é um processo interno. Qual é o papel do terapeuta? Indicar um caminho, te levar a um pensamento, levar você a uma conclusão. Nós não vamos te dar uma resposta. Olha, vocês têm que fazer assim, porque esse não é o papel do terapeuta. E a partir do momento que você vai aberto se descobre. E o processo é lindo, tem relações que melhoram muito, tem relações que se transformam completamente, mas a terapia sempre te leva a uma tomada de consciência, e uma tomada de consciência sempre que vai te leva ao desenvolvimento humano. Desenvolvimento e vai te trazer felicidade. Dri, uma palavra essencial para o casal. Doação. Adriana Bender, nossa entrevistada de hoje, terapeuta comportamental de desenvolvimento humano.